A paz do Senhor, pessoal. Tudo bom com vocês? Vamos fazer o nosso devocional? Gente, eu não tenho uma iluminação muito boa, não tenho um cenário tão bonito, mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Então, vamos abrir aqui em 1 Samuel, capítulo 1, e vamos ler alguns versículos, tá? Vamos começar aqui do versículo 3, que diz assim: Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Agora, vamos ler aqui o versículo 17, que diz assim: Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. 19. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. Quando a gente escuta falar em Ana, automaticamente a gente pensa em Samuel, porque Samuel foi a grande bênção do Senhor que Ana tanto pediu. E o que eu acho interessante aqui no capítulo 1, fala que eles subiam de ano em ano. E na versão NVI falam que eles subiam ano após ano. E todos os anos Ana sentia esse desejo de ter um filho, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Mas ao mesmo tempo que ela esperava por essa bênção, ela olhava para Penina que tinha muitos filhos, e para completar, Penina zombava de Ana. Então isso entristecia ainda mais Ana, porque Ana tanto pedia ao Senhor, pedia tanto ao Senhor aquela bênção, pedia tanto para ter um filho, porém o Senhor tinha cerrado a madre de Ana. Isso fazia com que ela se entristecesse. A Bíblia fala que ela não comia, ela se entristecia e não comia. Eu sou uma das pessoas que, quando eu fico preocupada, ansiosa, eu perco o apetite, né? E eu não lembro de comer, eu não sinto fome, na verdade. Então, Ana, ela estava triste, ela ficava triste. E é natural, quem nunca teve uma bênção, né? Que queria muito, pedia ao Senhor, mas ano após ano se passava e isso nunca chegava. A gente olha muito para o momento que Samuel chega, mas a gente não para olhar o processo até ele chegar, né? Que era ano após ano, não sei quanto tempo passou, quantos anos se passaram para Samuel chegar na vida de Ana. Mas eu sei que teve um tempo. E a Bíblia fala, ano em ano, ano após ano. Então, alguém deve ter alguma bênção, né? Eu tenho algo que eu estou esperando, por exemplo, a minha aprovação na faculdade. E eu espero por ela ano após ano, né? Por mais que, assim, eu estou no começo ainda, né, do meu processo. Mas eu espero, estou esperando. E todos os anos eu espero dar certo. Então, eu consigo entender essa espera de Ana, né? Esses anos esperando. Talvez você tenha começado o seu 2025, em janeiro você tenha pensado, vai ser esse ano. Mas agora, no final de dezembro, você olha e ainda não chegou. Então, a gente pode olhar para a história de Ana e a gente consegue compreender ela, compreender os sentimentos dela. E eu estava aqui meditando por que o Senhor cerrou a madre de Ana. Será o que ela pedia tanto? Será o que ela queria tanto? Eu fiquei me questionando por que o Senhor fez isso, por que o Senhor cerrou a madre de Ana. Se a gente for olhar para o contexto de Israel, a gente vai perceber que Samuel, ele tinha um momento certo para chegar. Porque quando Samuel chega, ele escuta a voz de Deus e ele fala para Eli a mensagem do Senhor que ele tinha enviado para aquele povo, a mensagem do Senhor que ele tinha enviado para Eli. A gente vai ver que Samuel, ele unge Saul, Samuel, ele unge Davi, Samuel, ele é usado para aquele tempo específico, não podia ser antes nem depois. Existia o momento certo de Samuel chegar, existia o momento certo de Samuel nascer. Se tivesse nascido antes ou depois, talvez as coisas teriam sido diferentes, mas Samuel
nasceu exatamente no tempo que ele deveria ter nascido, porque Samuel foi um grande homem de Deus, e ele foi um instrumento, um verdadeiro instrumento nas mãos do Senhor. Então existia um tempo certo para Samuel nascer, por isso que ele não tinha chegado antes. Por isso que o Senhor não permitiu que Ana tivesse Samuel antes, porque existia um tempo certo para ele nascer. Uma pausa aqui. Uma coisa que me chama a atenção é que, apesar do tempo que Ana esperou, ela não desistiu. Todos os anos ela continuava subindo ao monte, ela continuava pedindo ao Senhor, ela persistiu na petição dela. Ela continuou, porque a gente tem essa tendência, né? A querer desistir, a querer abandonar. A gente tem essa tendência a querer, se não chegou, né, agora, então deixa pra lá. Mas Ana, ela persistiu. Ano após ano, esperando, ela persistiu na bênção. E eu consigo perceber outro detalhe também. E Ana, quando ela foi orar por Samuel, mais uma vez pela bênção dela, ela fez diferente dessa vez. A gente vê que ela entregou ao Senhor, ela fez um voto. A gente vai ver aqui que no versículo 11 do capítulo 1 vai dizer assim: e voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Gente, imagina aí, você pedir tanto por uma bênção, e quando ela chega, ela não é sua. Ana, ela pediu a bênção, ela pediu tanto por Samuel, mas quando ela tivesse Samuel, ele não seria dela, ele seria inteiramente do Senhor, por todos os dias da vida dele. Mas ela fez esse voto, que aquilo que ela recebesse, aquilo que ela estava pedindo tanto, que ela tanto queria, pertenceria inteiramente ao Senhor. E a gente vê a prova disso no versículo 28, que diz assim, 27 e 28, que diz assim: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E ele ali adorou ali ao Senhor. Gente, isso é muito lindo. É muito lindo, porque Ana, quando ela decidiu entregar aquilo ao Senhor, que ela queria tanto, entregar nas mãos do Senhor, para ser do Senhor, foi quando ele chegou, foi quando Samuel chegou. Porque se Samuel fosse dela, fosse viver com ela, seria tudo diferente. Mas o Senhor queria aquilo de Ana, ele queria aquela bênção de Ana. E a gente se pergunta: meu Deus, esperando tanto por isso, quando chegar não vai ser meu. Mas aqui no Cântico de Ana, no capítulo 2, vai dizer assim: até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Então, o primeiro filho, né, de Ana, que foi Samuel, ela entregou ao Senhor, mas depois dele vieram mais 6. Então, o Senhor é um Deus de detalhes, é um Deus maravilhoso. E Ana teve mais filhos depois daquilo, chegou mais bênçãos, o Senhor abriu a madre de Ana mesmo. Uma coisa que eu acho linda é que aqui no capítulo 1, no versículo 19 do capítulo 1, diz assim: e levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Gente, quem somos nós para o Senhor se lembrar de nós? Mas aqui fala que o Senhor se lembrou de Ana. Nós somos tão pequenos, nós somos tão falhos, mas mesmo assim o Senhor se lembra daquela sua oração. O Senhor se lembra do que você está pedindo ano após ano. O Senhor não se esqueceu de você. O Senhor não se esqueceu, Ele está te ouvindo, Ele está te vendo. Mas eu sei que há um momento certo para chegar. O tempo de Deus, a gente pode achar que é algo incerto por a gente não saber quando vai acontecer. Mas uma coisa eu posso te afirmar: o tempo de Deus não é algo incerto. O tempo de Deus é uma certeza. Se você espera no tempo de Deus, você pode ter certeza que vai acontecer, mas tudo conforme a vontade do Senhor. Imagina que eu te prometo um presente. Eu digo: fulano que tá me ouvindo, daqui a 3 dias eu vou te dar um chocolate.
Mas você olha pra mim e diz assim, não, eu quero pra hoje, eu quero pra agora. Por favor, me dê isso agora, eu quero muito esse chocolate pra agora. Mas se fui eu que te prometi, se fui eu que te prometi o chocolate, eu vou te dar no meu tempo. Eu vou te dar no tempo determinado que eu prometi. Então, a gente às vezes quer acelerar o processo da promessa. Mas eu posso te dizer uma coisa, espere no Senhor. Eu não sei quanto tempo você já está esperando, mas eu te peço, persista, persista e faça o seguinte, se você ainda não fez isso, entregue ao Senhor a sua causa. Diga, Senhor, quando eu receber, vai ser teu. É pra ti, Senhor, é pra tua glória, é para o teu querer. Então entregue ao Senhor e confie no processo. Espere no Senhor. Não sei quantos anos ou quanto tempo, não sei quanto tempo vai demorar para chegar, mas eu sei que quando chegar, vai ser no tempo certo. Então, foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu queria muito trazer ela antes do ano acabar. Se não for em 2025, quem sabe 2026. Mas eu sei que vai ser no tempo perfeito do Senhor. Amém? Então, foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu espero que tenha falado com você. Esse é o primeiro vídeo de um projeto que o Senhor colocou no meu coração, que é trazer vídeos nessa plataforma aqui do YouTube. Então, eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração, porque essa palavra falou ao meu. Obrigada para você que assistiu até aqui. Que você tenha um ano abençoado, em nome de Jesus. E eu espero que a gente possa ter mais momentos assim. Quero recomendar uma música para vocês, que é uma música de um DVD infantil, de Crianças Diante do Trono, que é Não Vou Me Entristecer, Não. Ela, justamente nesse contexto, é uma música linda, é um hino lindo, e eu amo escutar ele, eu amo ouvi-lo, então fica aqui a recomendação para vocês. Tchau, gente, a paz do Senhor, fiquem com Deus, e Deus abençoe vocês.